Boa tarde, estamos uma vez mais juntos, juntas, nesta segunda, na oitava sessão do nosso curso Transformação, Corporeidade e Afeto na Criação do Conhecimento Acadêmico em Tempos de Crise. É um curso que se está ofertando na Universidade Federal da Paraíba, em Brasil, no Departamento de Ciências Sociais, dentro de um semestre complementar de 2020. Este é um mini curso que cada semana temos aqui convidados, convidadas maravilhosos, e que agora a Patty vai apresentar para vocês, a nossa convidada de hoje. Obrigada, Maria Helena. Bom, a gente tem o enorme prazer de hoje estar nessa oitava sessão do mini curso aqui da UFPB, com uma convidada ilustríssima, a professora doutora Vera Rodrigues, e eu fico muito feliz, né, não só de apresentar um currículo, mas de apresentar um pouquinho de uma trajetória que é de muitas vitórias, né, então nos enche de esperança também e de felicidade. A professora Vera, ela é antropóloga na área de antropologia das populações afro-brasileiras, é doutora em antropologia social pela USP e é professora da UNILA, a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia, que é uma universidade super forte, importante, né, que a gente sempre luta por iniciativas tão interessantes como a Unilab, né, e é também professora do programa de pós-graduação em Antropologia Social em parceria Unilab e UFC, na linha de pesquisa Diferença, Poder e Epistemologias. A professora Vera participa do CEI África, que é o Centro de Estudos Interdisciplinares Africanos e das Diásporas, e também coordena a linha de pesquisas Identidades e Políticas Públicas do grupo Oritá, Espaços, Identidades e Memórias. É também membro do Comitê de Antropólogos Negros, da ABA, da Associação Brasileira de Antropologia, e coordena o projeto de extensão Mulheres Negras Resistem, processo formativo teórico-político para mulheres negras. E coordena o projeto de extensão, de pesquisa e extensão, o apagamento do negro na Terra do Sol, rumos da educação e cultura afro-brasileira no Ceará. Só corrigindo, eu falei Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, faltou afro-brasileira, desculpa, cortou aqui, a Unilab, que é essa universidade que tanto nos orgulha, né, então, com tantos desafios também, né. Professora Vera, muito obrigada pela sua presença, eu passo prontamente a palavra para a sua apresentação, estaremos aqui atentas, depois a gente tem uma rodada de perguntas e respostas com os nossos estudantes que estão aqui nos acompanhando, eu vou estar atenta ao chat também, então as perguntas a gente vai te passando após a sua apresentação, tá bom? Tá ótimo. Eu quero agradecer de coração mesmo para vocês, professora Maria Helena Martinez, professora Patrícia Pinheiro, agradecer a toda a comunidade acadêmica da Universidade Federal, né, agradecer aos estudantes, ao pessoal do apoio, né, todo mundo que está aqui nesse momento construindo um espaço de diálogo, de troca. E isso é muito bem-vindo, eu sempre penso, né, em função do quadro sociopolítico que nós vivenciamos, não só no Brasil, mas no restante da América Latina também, especialmente, de que nós estamos fazendo jus à resistência daqueles e daquelas que nos propiciaram chegar até aqui. Nós estamos lutando pela educação pública, nós estamos lutando pela democracia, e nós estamos aqui reunidas e reunidos porque nós acreditamos nisso tudo. Eu agradeço vocês confiarem em mim, para me reunir a vocês. Agradeço pelo carinho, porque é isso que dá sentido à vida. Todo dia vale a pena um sopro. Para mim, esse sopro vem de momentos como esse. É assim que a gente constrói o amanhã. Por isso que eu me recuso à inércia, me recuso a acreditar na imposição de uma morte, né, simbólica, concreta, seja o que for, porque nós estamos aqui, nós vamos continuar aqui. Então, o meu muito obrigado para começar.
Bem, esse convite que me foi feito, né, ele tem alguma coisa que eu diria assim que é sempre para mim tocante. Nós sabemos, né, em função do contexto pandêmico, que nossos encontros, nossos diálogos agora se dão em espaço virtual. Mas, mesmo assim, ainda que não seja aquele espaço olho no olho, né, de interação presencial, ele pode ser também um espaço de concretude. Concretude de quê? De redes afetivas, teóricas e políticas. É nessa perspectiva que eu quero vivenciar esse momento com vocês. Até porque o distanciamento, o isolamento social em que nos encontramos não deve, em hipótese alguma, anular nossa potencialidade afetiva, teórica e política. Eu digo isso para que vocês entendam, inclusive, porque eu nomeei o nosso encontro de hoje de afeto, teoria e política na perspectiva de intelectuais negras. Bem, faço isso por entender que nós precisamos, nessa nossa construção de democracia, de educação, nós precisamos, a partir da universidade, especialmente da universidade pública, ter a possibilidade de construir novas epistemologias, de dialogar, de desconstruir as invisibilidades impostas no cenário acadêmico, invisibilidades essas que estão muito ancoradas nas dimensões de raça e gênero. Então, quando eu digo para vocês que nós vamos dialogar a partir de intelectuais negras, é porque eu estou dizendo, olha, esse é o lugar de fala que nós estamos nos colocando, que eu me coloco, que muitas das quais me formaram se colocam, e com as quais nós podemos dialogar. Porque não faz nenhum sentido que nós tenhamos sempre uma visão única de tudo. Isso se dá especialmente quando nós temos uma visão eurocêntrica do conhecimento, por exemplo. Isso não é bom. É aí que nós incorremos naquilo que Chimamanda Adichie, a escritora nigeriana, que muitos de nós já lemos, quem não leu ainda, leia, Chimamanda é encantadora. E ela tem um vídeo em que ela fala sobre o perigo de uma história única, que eu acredito é um vídeo bastante conhecido, muitas vezes utilizado nas nossas aulas, nos nossos debates, em que ela fala, enquanto uma estudante universitária nigeriana, que ao ingressar nos Estados Unidos se depara no contato, né, com as pessoas, ela vê que as pessoas têm uma visão única de África, né, uma visão monolítica, homogênea, nem muitas vezes tendo como um país, como um continente, né, mas como um país e tudo aquilo construído em cima de estereótipos, de coisas assim. Então, para a gente desconstruir um pouco isso tudo, a gente precisa sair das nossas zonas de conforto, a gente precisa se colocar em situação de, poxa, eu quero entender melhor isso, eu quero conhecer, eu quero me abrir. E isso é muito bom, especialmente quando vem carregado das nossas experiências de vida. O que eu vou partilhar hoje aqui com vocês, para poder fazer esse diálogo, é ancorado nessa ideia, trajetórias coletivas de vida. Nenhuma de nós, quando ingressa na universidade, e aqui eu me dirijo especialmente aos estudantes, especialmente estudantes negros, indígenas, quilombolas, comunidade LGBT, mulheres, ou seja, né, todos nós carregamos uma bagagem que nos constrói enquanto pessoa. Nós não deixamos essa bagagem do lado de fora quando adentramos a universidade. Especialmente quando adentramos com a responsabilidade e o compromisso que nós temos com os nossos. Se isso não é deixado de lado, então essa bagagem constitui, inclusive, a nossa produção de conhecimento. Eu sempre digo isso aos estudantes aqui na Unilab, nos projetos que eu coordeno. Olha, vocês são produtores e produtoras de conhecimento. E isso parte, em muito, das trajetórias coletivas de vida. E hoje, então, nós vamos dialogar a partir desse lugar, das trajetórias coletivas de vida, de uma intelectualidade que, por vezes, as raízes, né, muito amplas, que se estendem pela sociedade como um todo, as raízes da colonialidade, procuram apagar, invisibilizar. É, por exemplo, a ideia de pensar intelectuais negras. Tá? Então, vamos somar as duas coisas. Trajetórias coletivas de vida e uma produção de conhecimento ancorada em intelectuais negros. Para isso, eu vou começar
exibindo para vocês alguns slides que eu preparei para que a gente possa dialogar. Então, vamos lá. Eu espero que esteja visível para todo mundo. Acredito que sim. Qualquer coisa, por favor, me avisem. Mas vejam bem. Vamos começar falando de trajetórias coletivas de vida. Muitas de nós, e aqui eu estou me apontando exatamente pensando, muitas de nós, mulheres negras, conhecem a imposição do silêncio em nossas vidas. Nós aprendemos desde cedo a não nos manifestarmos, nem mesmo no privado. E no privado eu estou falando em casa, estou falando no âmbito familiar, naquele silêncio que muitas vezes nos é imposto com um gesto, com um olhar, isso tudo ancorado numa censura, num preconceito de que você não tem nada a dizer de valor, ou que a sua opinião não tem valor. E muitas vezes nós levamos isso para o público. Nós não falamos no trabalho, nós não falamos na universidade. Nossa voz e, portanto, nossa existência é silenciada na articulação das opressões que nos atingem, o racismo e o machismo, por exemplo. No entanto, muitas de nós rompem os silêncios e falam inspiradas em vozes que ecoam ontem e hoje, sejam elas de nossas mães, avós, tias e outras mulheres, que nós só passamos a conhecer quando nós aprendemos a ler. Esse aprender a ler aqui que eu compartilho com vocês é uma provocação feita a partir de um poema de uma das nossas referências intelectuais negras. E aqui, quando eu falo em referências intelectuais, eu estou falando tanto de uma produção dentro como fora da academia. A produção que vem da arte, por exemplo, que é o trabalho desenvolvido pela escritora, atriz e poeta Cristiane Sobral. Assim ela diz, eu vou ler um trecho do poema aqui para vocês, tá? Agora que comecei a ler, quero entender o porquê e o porquê. Essa frase, ela nos remonta à ideia de que quando você aprende a ler, no sentido de quando você se torna dona da sua própria voz, quando você se coloca, seja no público ou no privado, é uma forma do quanto você se sente impactada por vozes de outras mulheres negras. E é assim, por exemplo, com Cristiane Sobral. A imagem que vocês estão vendo é de uma aula inaugural, em que a Cristiane compareceu. Que aula inaugural era essa? Como bem colocado aqui pela colega Patrícia, eu coordeno um projeto de extensão chamado Mulheres Negras Resistem, processo formativo, teórico, político para mulheres negras. Esse projeto acontece aqui na cidade de Fortaleza, no Ceará, desde 2018. Ele surgiu como uma resposta contra-hegemônica a dois elementos, dois fatos, eu diria para vocês. Primeiro, foi o assassinato da socióloga e vereadora Marielle Franco. Vocês sabem que essa morte, ela impactou muita gente, especialmente dentro do movimento negro, especialmente mulheres negras. Não necessariamente porque conheciam Marielle ou tinham alguma relação próxima com ela, mas a relação que existia, que existe, é a relação das trajetórias coletivas de vida. A relação daquelas que se reconhecem em outras. E é isso que dá sentido. Quando ocorreu a morte dela, muitas de nós nos sentimos atingidas por essas balas. Muitas de nós pensamos, e agora se foi uma vida, mas não as ideias que estavam ali postas. E então eu fui uma dessas pessoas, eu e outras professoras negras da Unilab, da Universidade Estadual do Ceará, assim como estudantes negras, nós decidimos fazer alguma coisa. Sabe aquela frase da Angela Davis, quando a mulher negra se move, toda a estrutura da sociedade se move com ela? Pois é, minha gente, isso pode acontecer sim na prática. Foi isso que nós fizemos.
Bom, nós precisávamos dar uma resposta a essa morte, como também precisávamos dar uma resposta a um discurso oficial que ocorre com muita frequência ainda aqui no Ceará, de que negros e negras não existem. Ou seja, a contribuição da população negra, ela fica sempre no segundo, terceiro plano, ela não aparece como efetiva na população cearense. Então, sempre quando alguém é negro aqui, se perguntam de que estado você vem. Ah, você veio do Maranhão, você veio da Bahia, ou então da ideia de África, né? Eu, quando cheguei aqui, gente, eu conto geralmente essa história até para as pessoas entenderem, né, como é que isso se dá no cotidiano, né? Várias vezes, né, eu cheguei aqui em 2013 para ser professora na Unilab, e em diferentes espaços, né, seja na universidade ou fora dela, haviam questões, né, que colocavam a minha identidade nacional em xeque. Ou seja, né, eu poderia não ser brasileira. Era a única explicação para que visse uma mulher negra, professora, então não podia ser brasileira. Então me perguntavam, às vezes de uma forma um tanto sutil, digamos assim. Uma pergunta que já me fizeram era se o sol no meu país era tão quente quanto aqui. Que era uma forma, né, de me perguntar de que país eu vinha, e faziam essa ideia, ligando com uma ideia, né, ainda por vezes muito equivocada, né, de África enquanto país e tal, mas de onde eu vim. E isso tudo é a ideia da invisibilidade social. E aí nós pensamos, gente, se isso acontece não só comigo, mas com outros negros e negras que nasceram aqui, como é que a gente lida com isso? Que tipo de resposta? Quando alguém diz que tu não existe, a melhor resposta é demonstrar a tua existência, é potencializar a tua existência. Então foi isso que esse curso veio. Um curso de formação teórica e política, com o objetivo, né, de fomentar o protagonismo feminino e negro das mulheres negras cearenses. Então nós começamos esse curso em março de 2018 e encerramos em novembro. Todo o conteúdo dele é para e com mulheres negras. Ou seja, as formadoras, as professoras são mulheres negras, as cursistas são mulheres negras, o referencial teórico político são de intelectuais negras. E na nossa aula inaugural, nós sempre temos uma convidada, uma mulher negra, de diferentes áreas, mas que vem contribuir para essa ideia de protagonismo feminino e negro, uma ideia de presença, de resistência, e de que ela pode estar onde ela quiser. Então, esse fomento ao protagonismo feminino e negro é para que essas mulheres possam decidir, olha, eu quero ingressar na pós-graduação da universidade pública, na graduação ou na pós. Ela pode. Ela quer disputar um cargo eletivo. Ela pode. Ela pode querer desenvolver um projeto dentro do seu movimento social ou ligado a um outro espaço, como seu espaço de profissão, de fé, como seu espaço, seja ele qual for. Ela pode. Então, nós convidamos a Cristiane Sobral, que foi quem fez a aula inaugural da nossa edição agora, em 2020. E vocês imaginam a emoção que foi. Essa foto é dela na nossa aula inaugural, quando ela declamou o poema Não Vou Mais Lavar os Pratos. Eu coloquei aqui para vocês o poema. Aí vocês podem perceber a força das palavras que estão ali postas, né? E de como isso nos toca. E foi isso que aconteceu aquela noite. Não vou mais lavar os pratos. Ou seja, podemos fazer uma leitura assim. Não vou mais ser colocada em lugares de subalternidade e vou exercer todo o meu protagonismo feminino e negro. A imposição do silêncio, a imposição de uma ideia de não intelectualidade, ela vai encontrar resistência em mim, em nós. Então, esse é um momento muito especial para nós do Projeto Mulheres Negras Existem, que eu trago aqui para compartilhar com vocês exatamente uma ideia, né, do que foi a Cristiane Sobral dialogando conosco. Da mesma forma, percebam aqui, nessa outra imagem, quando ela agradece todo o envolvimento das pessoas que estavam ali, né, das cursistas, familiares, amigos. É uma das imagens mais bonitas
que nós temos nesse momento. Por que eu compartilho ela com vocês? Lembrem-se que o nosso tema aqui é o afeto, a teoria e a política. Ou seja, vejam que essa é uma imagem que remete à ideia de emoção, de afeto. Mas nem por isso ela está dissociada de uma visão política, porque estamos falando de protagonismo feminino e negro, nem muito menos também se afasta da teoria, porque ela remete às construções teóricas de mulheres negras, à literatura, a personagens, a temas. Então vejam, né, que é disso que a gente fala um pouco, né, quando nós dialogamos nesse sentido. Afeto, teoria e política estão juntas em nós. Não queremos uma visão cartesiana de que são coisas separadas. É possível produzir conhecimento, gente, ciência, unindo afeto, teoria e política. Porque, por exemplo, a teoria não é nada mais do que uma interpretação do vivido. Ela precisa estar colada ao vivido. E é assim que a gente entende. Então, nesse momento aqui, nós temos a Cristiane Sobral se colocando, né, em toda a sua afetividade conosco. Aqui eu compartilho o poema por inteiro. Eu vou fazer uma rápida leitura e gostaria que, na medida do possível, vocês me acompanhassem nessa leitura. Procurem ler sentindo esse poema. Procurem ler pensando nas suas trajetórias coletivas de vida. Procurem ler esse poema pensando nesse curso que se propõe exatamente a uma visão em que a transformação, corporeidade e afeto na criação de conhecimento acadêmico em tempos de crises. Então, não vou mais lavar os pratos. Esqueci de dizer, não vou mais. Resolvi ficar um tempo comigo. Resolvi ler sobre o que se passa conosco. Você nem me espere. Você nem me chame. Não vou. De tudo o que jamais li, de tudo o que jamais entendi, você foi o que passou. Passou do limite, passou da medida, passou do alfabeto, desalfabetizou. Não vou mais lavar as coisas e encobrir a verdadeira sujeira, nem limpar a poeira e espalhar o pó daqui para lá, de lá para cá. Desinfetarei as minhas mãos e não tocarei suas partes móveis, não tocarei no álcool. Depois de tantos anos alfabetizada, aprendi a ler. Depois de tanto tempo juntos, aprendi a separar. Meu tênis do seu sapato, minha gaveta das suas gravatas, meu perfume do seu cheiro, minha tela da sua moldura. Sendo assim, não lavo mais nada. E olho a sujeira no fundo do copo. Sempre chega o momento de sacudir, de investir, de traduzir. Não lavo mais pratos. Li a assinatura da minha lei áurea, escrita em negro, maiúsculo, em letras, tamanho 18, espaço duplo. Aboli. Não lavo mais os pratos. Quero travessas de prata, cozinhas de luxo e joias de ouro. Legítimas. Está decretada a lei áurea. Cristiane Sobral. Nessa próxima imagem, eu e Cristiane estamos abraçadas e estamos nos despedindo, entre aspas, naquela noite, encerrando um ciclo de um encontro pautado pela afetividade, pela teoria e pela política. E é isso que muitas vezes nos fortalece, é muitas vezes isso que nos constrói e nos leva a uma existência cada vez mais digna, a uma luta cada vez mais justa, a um caminho a ser trilhado nas nossas vidas. Então não precisamos temer ou sentir vergonha de quem somos, de expressar nossas afetividades, e especialmente eu diria que o afeto é uma resposta, inclusive a quem nos quer longe um do outro, a quem nos quer de uma forma, de uma inércia, por exemplo, nesse momento em que a gente vive, né, de que a gente parece perder a esperança em nós mesmos, as nossas ações. Isso não tem nada a ver com uma visão idílica ou romântica da vida.
Isso tem a ver com a potencialidade que nós carregamos enquanto seres humanos. Isso tem a ver com a potencialidade enquanto nós carregamos enquanto povo. É disso que a gente está falando. Porque quando nós somos capazes de nos abraçarmos, olhando no olho, sentindo, trabalhando, construindo aquilo que, por exemplo, está sendo feito agora nesse curso aqui, pelas professoras Maria Helena e Patrícia, é porque nós acreditamos no que estamos fazendo. Porque é isso que dá sentido. Então, a gente precisa ter essa noção, buscar isso. Eu devo de compartilhar com vocês que também, até chegar a esse momento, de, por exemplo, chegar nesse projeto, me tornar professora, estar perto de referências intelectuais negros como Cristiane Sobral, isso foi sendo construído pouco a pouco. Isso faz parte de uma trajetória. E essa trajetória, gente, ela tem algumas vozes, algumas outras mulheres que eu vou compartilhar aqui com vocês. Bem, qual foi eu diria para vocês, a primeira mulher, a primeira intelectual negra a impactar a minha vida? Foi Carolina Maria de Jesus. Eu encontrei, muitos anos atrás, o livro Quarto de Despejo. E havia uma passagem no livro em que ela dizia assim: não haveria homem que gostasse de uma mulher que lê, que tem amor pelos livros. Eu nunca esqueci essa frase, porque quando tu é jovem, tu tem toda aquela vontade, né, de que a vida se abra para ti, de que você tenha todas as possibilidades afetivas do mundo, que você conheça a gente, aquela coisa toda, e de que você está encontrando seu lugar no mundo. E eu notei, logo no começo da minha vida, quando eu comecei a estudar, que não necessariamente era bem-vindo uma mulher que quisesse uma vida intelectual, que quisesse escrever, ler. Isso não era bem-vindo nem, muitas vezes, nem num âmbito muito próximo das amizades, porque eu achava meio estranha, nem no âmbito afetivo. Eu não esqueci essa frase. Não esqueci mesmo. E muitos anos depois, quando eu ouvi de um homem, em tom de estranhamento e reprovação, que eu era muito reflexiva, eu lembrei da Carolina. Lembrei da Carolina exatamente por isso, né? E aí que entra, quando eu falo para vocês, essas dimensões todas, né, das opressões do machismo e racismo. Ou seja, uma mulher ser reflexiva, uma mulher negra ser reflexiva, é algo que soa assim, tipo, o que há de errado com ela? Por que ela não está fazendo o que deveria estar fazendo? Aquilo que pode muitas vezes ser esperado, ser a expectativa. Qual é a expectativa em relação a mulheres negras? É a expectativa de que elas ocupem espaços para além do espaço privado? É a expectativa de que elas construam carreiras acadêmicas? É a expectativa de que elas se priorizem, inclusive? Porque, por exemplo, uma das coisas que nós podemos vivenciar agora no contexto pandêmico, em termos de discussões sobre isso, é o quanto a agenda de cuidados, ela fica basicamente muito sendo pensada em relação às mulheres. São as mulheres que devem cuidar quando não, obviamente, delas mesmas, né, claro, mas também dos seus familiares, dos seus amigos, de qualquer pessoa que, porventura, adoeça. Isso é algo, né, que está ali. Você deve sempre cuidar do outro e se colocar depois. Eu estava lendo, inclusive, agora na semana passada, um artigo que falava que a produção acadêmica, ela está sendo impactada pela pandemia em termos de gênero e raça da seguinte forma: os homens brancos continuam produzindo academicamente, ou seja, continuam publicando seus artigos, né, em termos gerais, tá, gente? Sempre alguém vai dizer, mas eu não estou fazendo, beleza. Não estamos falando da exceção, estamos falando como é que tem sido a regra. A produção acadêmica branca e masculina, ela está se mantendo no nível da normalidade durante o contexto pandêmico. Aí começa a decair, por exemplo, aí as mulheres brancas estão produzindo menos por causa dessa agenda de cuidados. E aí, quando chegam nas mulheres negras, a coisa pega. Nós somos aquelas que espera-se que simplesmente nesse momento não consigam fazer nada. Eu não era para estar aqui, por exemplo. Eu não deveria estar aqui, porque eu deveria estar numa agenda de cuidados, por exemplo. Isso não implica que eu não tenha uma agenda de cuidados com família, com amigos, etc. Tal. Mas, para mim, a sala de aula, seja presencial ou virtual, é espaço de resistência. Então, isso é necessário. É necessário porque eu sempre digo isso, inclusive, para os meus estudantes, bolsistas, orientandas. Gente,
Quando essa pandemia, né, ela, de alguma forma, passar, não é exatamente passar, mas há impactos que vão perdurar por muito tempo, gente. E nós, negros e negras, temos que atravessar esse momento de crise. E nós temos que atravessá-los de cabeça, com a cabeça erguida, ainda acreditando e apostando em nós. Se nós não fizermos isso, quem fará? Eu sempre digo, quem fará? Até precisamos fazer isso em respeito a todos aqueles e aquelas que nos antecederam. Para que a gente chegasse a ocupar um espaço, por exemplo, dentro da universidade pública, como docente ou como discente, especialmente quem vem de famílias onde muita gente, especialmente, né, pais, avós, bisavós, estiveram ligados ao trabalho braçal, ao serviço doméstico, sabe que esse caminho foi construído porque essa gente lavou muito chão, limpou muita sujeira, cavou muita terra, plantou para os outros, fez e aconteceu para chegar até aqui hoje. Então não dá simplesmente para tu sentar e dizer que não consegue, que não pode. Não dá. Eu penso sempre que a gente precisa buscar forças e exemplos, muitas vezes, das nossas próprias trajetórias de vida, nos nossos. Porque não adianta você se dizer o progressista do progressista, é antifascista, é antirracista, é não sei o que mais, mas você não olha para as trajetórias dos seus e não reconhece as estratégias de luta dos seus. Isso é um problema para nós. Então, toda vez que alguém reivindica uma identidade indígena, quilombola, trans, seja o que for, olhe para a trajetória dos seus, tenha respeito por isso e busque forças ali. A minha força, por exemplo, para continuar, para atravessar esse momento, vem do que eu sou, professora, vem da educação, vem do que minha bisavó, minha avó, minha mãe, só para ficar nas mulheres da família, fizeram para que eu estivesse aqui hoje. Então a gente segue adiante. E segue adiante inspiradas nessas mulheres, como eu dizia para vocês, inspiradas nessas mulheres que nos antecederam, naquelas que vêm formando a nossa voz. E a nossa voz, como eu coloquei aqui para vocês, no meu caso, é uma inspiração. A escritora Carolina Maria de Jesus, tem Quarto de Despejo, e outras obras, tem Diário de Bitita, Casa de Alvenaria. Aproveito para compartilhar com vocês que a editora Companhia das Letras vai lançar uma coletânea de obras da Carolina Maria de Jesus. Carolina, gente, ela é impagável, inesquecível, ela é atual. Independente da área que tu estás, está no curso de antropologia, da história, na educação, não importa, na química, na matemática, leiam Carolina Maria de Jesus. Vamos conhecer os nossos intelectuais, vamos referendar, vamos escrever nossos ensaios, nossos artigos, nossos discursos, nossas falas, referendando os nossos e as nossas. Às vezes, eu vejo, algumas vezes, o pessoal levantar determinadas bandeiras de luta, sem fazer referência aos seus. Isso demonstra uma certa fragilidade na construção da nossa trajetória. Eu gostaria de convidá-los e convidá-las a pensar sobre isso. Bem, há uma outra voz, depois de Carolina Maria de Jesus, qual foi a outra intelectual negra que eu gostaria de compartilhar com vocês e que fez e faz parte da minha formação afetiva, teórica e política? Eu gostaria de compartilhar com vocês Neuza Santos. Neuza Santos, psicóloga, escreveu um livro chamado Tornar-se Negro, que está aí agora exposto para vocês. Esse livro, ele veio bem no momento em que eu estava me tornando negra, sentido exatamente político, identitário, tudo. Eu estava aprendendo o que isso me fazia sentir. E nesse sentido, é uma forma de você aprender como expressar aquilo que é vivido, sentido. Foi aí que eu comecei a ver que a teoria não é descolada da realidade, do vivido. É uma teoria vivida. É uma teoria vivida, desculpem. Neuza Santos, em Tornar-se Negra, ela fala disso enquanto um processo que tem dimensões identitárias, políticas, um processo de descoberta, de afirmação. E é isso tudo que vai nos construindo. Tornar-se negro, eu diria, pensando especialmente para todos aqueles e aquelas que estão se descobrindo, se fortalecendo nesse processo, é uma leitura obrigatória, é uma referência. Eu tenho conversado com pessoas, né, estudantes, professores de diferentes áreas, dentre elas serviço social, psicologia,
destaco esses dois, porque têm sido os mais frequentes. E aí eu sempre trago referências, por exemplo, como Neuza Santos. Neuza Santos não tem como eu não estar dentro de um curso de psicologia social. Então, é isso que a gente precisa fazer. Mas no meu curso não tem um professor, uma professora que coloque esses autores nas ementas das suas disciplinas. Pois passem a cobrar. Movimente-se, meu gente. Então, você pode dizer, olha, nós queremos contemplar mais autores e autoras. Queremos mais intelectuais negros, mais autores e autoras africanos e africanas, latino-americanos e americanos. Vai buscar. Nem sempre tudo está pronto, gente, tá? Por isso que eu estou dizendo, muita coisa tem que ir atrás, e assim a gente vai indo. Eu fui lendo toda essa gente aqui um pouco antes de chegar na universidade, na minha graduação em Ciências Sociais. Eu comecei a ler a partir do movimento negro. Foi dentro do movimento negro que o pessoal foi trazendo elementos para que eu me construísse. Então, Carolina Maria de Jesus, Neuza Santos foram desses elementos. Assim como aqui há outras referências que eu gostaria de compartilhar com vocês. A imagem que vocês veem no canto superior esquerdo da tela é de uma mulher que ficou conhecida no final dos anos, no início dos anos 80, na verdade, como Marli Coragem. Quem era Marli Coragem? Uma mulher negra, empregada doméstica, que em plena ditadura militar enfrentou as forças constituídas legalmente para levar à justiça os assassinos do seu irmão. Isso foi manchete naquela mídia nos anos 80. A imagem daquela mulher negra entrando altiva em um quartel e olhando nos olhos de quem ela acusava foi algo que, somado à leitura de Lélia Gonzalez, vocês veem também, Em Lugar de Negro, um texto que ela escreve, é um título de um livro, em que Lélia fala em relação ao cenário político brasileiro e de como rupturas democráticas impactam a vida da população negra. Lélia se referia ao golpe de 64, ela publica esse texto em 62. Então, só para começar com essas duas mulheres, devo dizer para vocês, eu nunca esqueci a imagem da Marli Coragem. Eu era entrando na adolescência, acho que não me engano, eu tinha uns 12 anos, quando eu vi na TV ela entrando no quartel, porque ela afirmava que o irmão havia sido executado por forças de segurança pública militares. E ela teve coragem, gente. Pense se hoje isso é algo difícil de pensar, de se fazer, pensem nisso naquelas décadas. Uma mulher negra, praticamente sozinha, lutando por justiça. E ela fez isso. Então vejam toda a potência que existe e as histórias dos nós. Muitas vezes nós não estudamos a história de Marli Coragem. Marli Pereira Soares é o nome dela. Ou é o nome dela, porque ninguém sabe, ela desapareceu, fruto, talvez, não vou dizer para vocês, das pressões da década, do momento, né? Porque ela acompanhou todo o processo, né? Procure informações sobre ela, que vocês vão encontrar alguma coisa nas redes, na internet e tal. Eu acabei de escrever um texto sobre ela, que, se for publicado, traz algumas questões. Então, eu espero que também seja uma referência em breve. Mas vejo que essa mulher, ela vai até onde ela consegue ir, nessa luta por justiça. E eu nunca esqueci isso. Eu não consegui, claro, eu tinha 12 anos, eu não entendi o que estava acontecendo no país, com ela, de Natal, mas a imagem daquela mulher nunca me saiu da cabeça. E quando eu me torno adulta, quando eu vou para os debates sobre o movimento negro, feminismo negro, quando eu me interesso pela luta das mulheres negras nesse país, eu vou atrás dessas imagens, atrás dessas figuras. E Marli Coragem é uma delas. Da mesma forma, Lélia Gonzalez, antropóloga, uma referência para a luta das mulheres negras, para o debate sobre população negra na América Latina. Ou seja, são essas figuras que desafiam, né, as nossas ações, nossas reflexões, que desafiam a construção de um conhecimento sem diálogo com a realidade do vivido. Da mesma forma, quando a gente traz Marielle Franco, como eu falei para vocês, que inspirou o projeto Mulheres Negras Resistem, sugiro a todas lerem um texto pós-morte dela, que está no livro Tem Saída? É o título, né, que é uma coletânea de textos de mulheres, e o texto da Marielle se chama A Emergência da Vida
para superar o anestesiamento social frente à retirada de direitos, o momento pós-golpe pelo olhar de uma feminista negra e favelada. Vocês encontram esse texto disponível na internet. É uma leitura que vale a pena, eu diria para vocês. É uma análise bem-vinda, em que você pode, inclusive, cotejar isso com outras análises. A ideia, gente, não é construir verdades absolutas, olhares únicos, mas oportunizar a amplidão dos olhares. É nisso que a gente ganha, é nisso que a gente aprende. Então, quando você faz esse mergulho, quando você vai atrás da história dessas intelectuais, por exemplo, dessas lutadoras, você encontra questões que podem dialogar com seus projetos de pesquisa, com as suas reflexões, com a sua atuação política. Ou seja, né, nós temos referências para isso. Eu insiro cada uma dessas vozes que eu estou colocando para vocês de uma forma intercruzada, ou de uma forma como se fosse uma encruzilhada, o afeto à teoria política. E por que isso é importante, podemos nos perguntar? Porque, gente, bom, existe uma frase, né, que ela foi cunhada, né, criada por uma outra mulher negra, referência no país, que é a médica, atual presidente da Anistia Internacional para a América Latina, que é Jurema Werneck. A médica Jurema Werneck, ela criou a frase, nossos passos vêm de longe. Essa frase, muito conhecida dentro da luta das mulheres negras, né, ela remete a isso, nossos passos vêm de longe. Então, quem está chegando agora, por exemplo, é uma referência contemporânea filósofa de Jamila Ribeiro, correto? Jamila Ribeiro vem numa trajetória de outras referências, como de Angela Davis. Então, conhecer essas trajetórias, dialogar com elas, apontar os senões, fazer as críticas, ver os limites, é uma construção que nos leva a uma outra frase, que essa me foi dita, né, numa certa ocasião, por um capoeirista, um homem negro já falecido. Ele me disse assim: quem sabe de onde veio, sabe para onde vai. Então, quando tu conhece essas trajetórias, tu também sabe o caminho a trilhar. E aí a gente se inspira. Porque, reiterando aquela frase também, né, quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela, como dito por Angela Davis. Obviamente, eu estou situando essa frase, né, na luta das mulheres negras. Na ideia, por exemplo, no conceito de lugar de fala, que não é nada mais do que as experiências compartilhadas entre mulheres negras. Então, são essas experiências que podem nos mover. E eu convido a todos e todas a pensar sobre isso. Nessas referências, nessas intelectuais. Ler, reler, entender, perguntar de novo, rever, discordar. Mas é assim que é a nossa caminhada. Da mesma forma, é a nossa caminhada, gente, e na continuidade das referências, e aqui eu trago mais duas para compartilhar com vocês. As vozes anteriormente citadas, elas se somam a outras e outras. Apenas para ficar com algumas. É claro que os nomes que eu estou trazendo aqui para vocês, essas trajetórias, elas não se encerram aqui, há muitas outras. Estou trazendo para vocês, como eu disse que haveria um diálogo aqui, a partir das nossas trajetórias coletivas de vida, aquelas que vêm impactando a minha trajetória coletiva de vida. Isso não significa que não haja outras referências, né? Mas eu compartilho agora com vocês as minhas referências. E aqui estão duas. Vamos começar numa linha de tempo. Sojourner Truth foi uma mulher, uma afro-americana, que já no século XIX, ela questionava, né? E não sou uma mulher? Essa era uma pergunta chave que ela colocou. E não sou uma mulher? Ela, né, que foi escravizada, ela que lutou pela sua liberdade, que lutava pela dignidade das mulheres, e ela viu que não exatamente toda mulher era vista como uma mulher. Quando você entra no debate de um feminismo branco ocidental, naquele momento, ela via que as mulheres brancas eram vistas como uma mulher. Mas e elas? E mulheres como ela? Eu sugiro que vocês procurem a fala de Sojourner Truth e vejam o que ela traz a partir de uma simples pergunta. E por acaso não sou uma mulher? Porque são essas perguntas, assim, aparentemente simples,
que correspondem toda, ou apontam, melhor dizendo, para toda uma complexidade. Da mesma forma como Conceição Evaristo, escritora celebrada, conhecida, né? O que a Conceição nos faz? No início desse ano, ela escreve esse poema aqui, gente, que é um poema que eu acho que vira quase, tipo assim, sabe aquele, uma bússola de um caminho, uma possibilidade de um encontro, de luta? É tempo de nos aquilombar. Prestem atenção nesse é tempo de nos aquilombar. É tempo de caminhar em fingido silêncio e buscar o momento certo do grito. Aparentar fechar um olho, evitando o cisco, e abrir escancaradamente o outro. É tempo de fazer os ouvidos moucos para os vazios lero-lero e cuidar dos passos assuntando as vias, ir se vigiando atento que o buraco é fundo. É tempo de ninguém se soltar de ninguém, mas olhar fundo na palma aberta, a alma de quem lhe oferece o gesto. O laçar de mãos não pode ser algema, e sim acertada tática, necessário esquema. O que vocês acham? O que vocês acham que a Conceição Evaristo está nos falando? O que ela está nos provocando a pensar? Isso pode ser, talvez, um lastro com uma outra fala que veio um ano antes, que veio da filósofa Sueli Carneiro, em que ela disse, em um evento na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Sueli Carneiro, todo mundo sabe, filósofa, uma referência da luta de mulheres negras, criadora da ONG Guelé-10, o qual, inclusive, tem o portal Guelé-10 na internet, com uma série de dados, informações muito bem-vindas para questões sobre gênero e raça, ações afirmativas. Sueli Carneiro disse em abril de 2019, organizem-se, porque não há mais limite para a violência racista. Se nós estamos dialogando sobre vidas negras importam, se nós estamos falando sobre asfixias de corpos e vidas, vamos nos lembrar de Sueli Carneiro e Conceição Evaristo. É preciso se organizar, é preciso se aquilombar, mas é preciso saber com quem e como. O tempo pede que nós sejamos estratégicos e estratégicas, que nós sejamos dignos da luta de todas aquelas. Eu vou repetir de novo isso. Nós sejamos dignos da luta de quem nos antecedeu. É um pouco que a gente aprende com essas mulheres. Na faixa dos 70 anos, Sueli Carneiro, Conceição Evaristo. Inclusive com Sojourner Truth, lá do século XIX. Então tem muita estrada para a gente ver. E quando a gente faz isso, a gente pensa que essas questões, essas referências que eu trago para vocês, elas são afetivas, porque o afeto por nós e entre nós é fortalecedor. É o primeiro passo de promoção de encontros como esse aqui. Eu penso que de pouco adianta você se dizer decolonial, progressista, antirracista, ou o que for, se não houver demonstrações disso na concretude do vivido. É aí que nossas alianças passam por quem olhamos nos olhos, estendemos as mãos, ou vemos de forma prioritária em nossas vidas. Em relação às mulheres negras, há experiências que nos mostram isso. Eu trago para compartilhar ainda com vocês mais duas experiências nesse sentido. O que eu quero dizer com essa dimensão também afetiva, teórica e política? Como é que a gente pode construir ela no vivido? Olhem só. Aqui vocês têm a imagem da professora Edilene Machado, socióloga baiana. Ela tem sido minha parceira em projetos. E nós escrevemos juntas um artigo com base em uma pesquisa sobre a solidão da mulher negra. E agora ela está sendo homenageada lá em Salvador, porque estamos no Julho das Pretas, né, em função do 25 de julho, Dia da Mulher Negra, Latina, Americana e Caribenha. Então, o que eu quero dizer com isso, ao trazer a imagem da professora Edilene Machado? Que uma das coisas que a gente pode trazer para o vivido é você trabalhar de forma mais próxima possível com os seus. Você priorizar o contato com os seus, as suas.
E isso aí é aquilo que um pouco a Conceição Evaristo nos dizendo. Quem você olha nos olhos, para quem tu estende as mãos? Você pode fazer N discursos, como eu citei agora, né, que te colocam dentro de determinadas leituras decoloniais, progressistas, não sei o que mais, mas você pouco olha para os teus. É isso que a gente precisa fazer também, eu penso. Eu não estou dizendo exclusivamente, eu estou dizendo prioritariamente. Nós precisamos prioritariamente olhar para os nossos, as nossas. A minha ação no vivido é fazer esse tipo de parceria. E é esse tipo de parceria que me leva a construir projetos como Mulheres Negras Resistem. A outra imagem que vocês estão vendo agora é da professora Zelma Madeira, assistente social, coordenadora estadual de política de promoção da igualdade racial aqui no Ceará. Ela é minha parceira na construção do projeto Mulheres Negras Resistem. Ou seja, nós estamos agindo enquanto mulheres negras, enquanto professoras, dentro de uma ótica que nós reconhecemos como válida. E nós podemos fazer isso em várias instâncias. E nossos referenciais estão aqui. A imagem que vocês veem do lado direito aqui é o cartaz do nosso projeto. Olhem as mulheres que estão ali. Olhem as nossas referências. Então, ao centro nós temos Marielle Franco, e no entorno de Marielle estão a escritora cearense Jaride Arraes, que tem um livro muito bom chamado Heroínas Negras Brasileiras. É um livro que conta no formato de cordel 15 histórias, 15 trajetórias de heroínas. Nós temos Jamila Ribeiro, que vocês já conhecem, Conceição Evaristo, a historiadora Beatriz Nascimento no alto, ao lado dela, a filósofa Sueli Carneiro, Carolina de Jesus logo a seguir, e por fim Lélia Gonzalez. Essa dimensão toda é que vai nos construindo, que pode nos fortalecer. E isso nos fortalece, gente, também em outros espaços. No meu caso, essa dimensão do afeto, da teoria e da política, ela vai aqui para o meu sempre afro-sonho, a Unilab. A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, eu a vejo como um grande projeto de ação afirmativa, porque ela é uma demanda do movimento negro. Ela resulta da luta de muita gente. Então, uma formatura na Unilab é um acontecimento, é uma alegria. Eu sempre sonhei em ver os meus, as minhas, chegando nesse espaço. Eu faço parte daquela geração, gente, que pouco viu dos seus ao longo da sua trajetória. Quanto mais eu ia, digamos assim, passando de fase a fase dentro da universidade, da graduação ao doutorado, mais só eu fui ficando. E isso, longe de me fazer bem, porque eu nunca tive uma leitura meritocrática, eu sempre desconfiei do tapinha nas costas, daquele que te diz assim, parabéns, você chegou lá. Chegar lá só não é bom. Você precisa estar com os seus. Você precisa fazer com que a sua conquista seja coletiva. Porque se ela não for coletiva, a dimensão que ela tem individual, voltada ao próprio umbigo, só serve para ti mesmo. E se ela só serve para ti mesmo, eu penso que a gente perde um certo sentido de um bem viver, por exemplo. Porque tudo aquilo que é coletivo é mais bonito. Traz mais responsabilidade, é verdade. Traz. Uma vez um sociólogo, Edilson Navarro, um homem negro, me disse que tinha a impressão que muitos negros eram especialmente contra, no início, as cotas raciais, as ações afirmativas, porque lutavam tanto por ocupar um lugar no espaço, ter tanto um espaço a ser ocupado, né, que ficavam com aquela coisa assim, poxa, eu lutei tanto para chegar aqui, ainda vou ter que repartir, compartilhar isso com outros e outros, ainda vou ter que agradecer a outros e outros. É minha conquista. Muita gente bate no peito e diz, eu conquistei. É muito mais fácil dizer eu conquistei do que dizer nós conquistamos. Mas aí a gente aprende, especialmente dentro da luta das mulheres negras, que quando uma sobe, puxa a outra. Aí tu aprende a valorizar isso, porque tu tem uma ideia de compromisso. E essa ideia de compromisso, de luta, e aqui eu ressalto mais uma contribuição de intelectual negra, eu chamo Vilma Reis. Vilma Reis é socióloga, é política. Creio que vocês sabem, ela foi pré-candidata à Prefeitura de Salvador. E Vilma Reis sempre tem uma postura muito digna, muito, eu diria, entranhada nesse referencial teórico, político, afetivo e ancestral que a gente carrega, ou que algumas de nós carregam. Veja a frase que ela traz ali. Se eu retirei eu estava olhando as falas de Vilma Reis e encontrei essa aqui.
que eu achei muito, muito interessante. Olhem só. Se possível, me acompanhem nessa leitura também, tá? Abre aspas. A nossa presença na universidade com altivez, com a lição que mãe Aninha nos ensinou. Quero meus filhos e filhas com o anel de doutor nos pés de Xangô, cabecile. Se a gente continua tropeçando nos ossos dos nossos ancestrais, fruto da injustiça que persiste, nós não podemos andar na universidade sem lembrar o poema de José Carlos Limeira. Por mais que te neguem a história, eu não te esqueço, meu povo. Se Palmares não existe mais, faremos Palmares de novo. Esse é o recado que Vilma Reis traz. Mais uma referência com a qual nós podemos dialogar, aprender, pensar, repensar. Eu não te esqueço, meu povo. Se Palmares não existe mais, faremos Palmares de novo. E quando a gente pensa assim, nós encontramos as dimensões para que isso encontre a teoria. Porque, por muito tempo, nós negros e negras fomos sinônimo da emoção em detrimento da razão. Objetos de conhecimento, mas não sujeitos produtores de conhecimento. E, cotidianamente, muitos de nós temos que provar nossas habilidades, talentos, quando essas não se enquadram numa visão colonial. E aí, eu digo para vocês o quanto isso é fundamental quando a gente começa a produzir. Aqui vocês têm, por exemplo, tem um livro, Sim, o Racismo Existe, em que tem um capítulo em que eu escrevi falando sobre a experiência de intelectuais negros e negras. Esse livro, inclusive, ele vai ser lançado virtualmente agora em agosto, pela editora Nova Praxis, apenas para que vocês conheçam, gente, de verdade. E é muito bacana, imagina, eu sonhei muito tempo em ver as minhas coisas publicadas, muitos de nós, e é muito bom ver isso, porque isso dialoga com uma coisa que está em Bell Hooks, nesse livro que vocês estão vendo agora, ó, Erguer a Voz, Pensar como Feminista, Pensar como Negra. Nesse livro, ela nos diz o seguinte, que quando nós passamos a condição de objeto para a condição de sujeito, nós erguemos a voz no sentido de falar e agir com toda a propriedade, com toda a responsabilidade, com todo o conteúdo político, simbólico que isso traz. Não é simplesmente a gente gritar, espernear, discordar de uma autoridade, se colocar. Isso tem base, não é à toa. E é por isso que é tão importante esses diálogos. Nesse sentido, eu sempre penso que a nossa escrita, ela vem atravessada por silêncios impostos, mas também por falas de mulheres negras, que são a base da mudança que nós queremos em nós e na sociedade em que vivemos. Vocês poderão notar que as referências usadas são de ampla maioria negra. Somos nós por nós, na busca de uma linguagem que nos represente. Eu espero ter conseguido trazer isso para vocês, uma linguagem que nos represente, uma linguagem com as quais nós possamos dialogar. Porque isso é o que dá sentido ao encontro como o de hoje. Então, mais uma vez, eu quero agradecer e finalizar minha fala, dizendo que sou realmente grata por esse acolhimento e dizer que estou aqui, aberta ao diálogo, à troca, e que tudo isso faz parte de nós, da nossa trajetória. Grata por isso. Muito grata mesmo. Nossa, muito obrigada, professora Vera, pela esse panorama de mulheres maravilhosas, né? Algumas eu não conhecia, outras eu tive o prazer de reconhecer pelas suas palavras que nos dá realmente não só um sopro de esperança, mas uma força mesmo, né, para a gente construir. E essa parte dessa fala me tocou muito, né, quando fala que na universidade a gente ainda tem muito por construir, né, então em respeito a essas trajetórias, em respeito às trajetórias de tantas pessoas que lutaram tanto, né, por esse pouquinho que a gente tem na universidade, mas que já é muito significativo, é que a gente tenta seguir construindo, né, apesar de currículos brancos em muitos lugares, né, apesar da falta de professores negros e indígenas em muitos lugares, a gente tem
tem em mente, né, e eu acho que é isso que para os estudantes tem que ficar muito, muito explícito, né, é que a gente ainda tem muito por construir. Fico bem, bem feliz de lhe ouvir e ver que não estamos sós, porque na UFPB eu ministro a disciplina de Educação das Relações Étnico-Raciais e é muito interessante, assim, porque às vezes é uma questão de fato, não estar se falando sobre, né? Então, quando se fala, se traz à tona toda uma série de debates que têm que ser feitos, né? E eu dou essa disciplina para engenharia ambiental, então é mais desafiador ainda e é muito legal, é muito rico. Então, a gente tem que estar sempre esperançoso, né, de fazer esse debate, que é tão importante. Eu vou abrir aqui para as perguntas, mas eu tenho algumas, então, enquanto o pessoal vai escrevendo, a gente pode ir conversando, como bate-papo também, não tem nenhuma formalidade. Aqui é um abraço antropológico, né? Então, apesar de virtual, a gente sempre tenta fazer esse bate-papo. E eu fiquei muito, muito tocada também com essas várias formas de atender no vivido, como você muito bem colocou, né, a esses chamados que as mulheres negras trazem, né, então, eu acho que isso é um ponto também muito importante para os estudantes, né, como fazer, porque, em geral, às vezes a gente, quando consegue acessar toda essa trajetória fantástica, todas essas bibliografias e literaturas fantásticas, também fica esse segundo momento de como fazer, né, como colocar no vivido esses incômodos que a gente percebe na sociedade, né, esses amargores da vida e numa sociedade racista, de uma sociedade machista, né? Então, trazer para o debate também essa questão do vivido, eu acho que assim, é um passo fantástico também para a gente conversar, né? Seja em projetos de extensão, seja em projetos de pesquisa, seja nas nossas dissertações, seja nos nossos TCCs, nas teses, né? Onde está esse trabalho que é teorizar também, mas como eu ouvi semana passada, eu achei muito, muito bacana, de uma convidada que a gente teve aí, a Xodan, que ela é uma liderança de um quilombo do Rio Grande do Sul. Ela falava da cosmopercepção e não da cosmovisão. E aí ela vem de uma comunidade quilombola espiritual, e elas fazem muita questão, de mulheres negras, de Triunfo, no Rio Grande do Sul, elas fazem muita questão de falar que são quilombolas com K, né, então tem toda uma preocupação com a língua, né, e não só uma questão de semântica, mas sim de fundamento. Então, a gente retomar isso no interior da universidade, me parece que é algo que urge, né? Que está sendo feito, mas que das brechas a gente tem que fazer continentes, né? Então, tem que tentar fortalecer esse debate de uma cosmopercepção. Eu depois da fala dela, eu pensei, eu quero tentar trazer isso também um pouco para minha prática, né? Como ser humano também, assim, no cotidiano, mas também dentro da universidade, né? Então, acho que esse é um ponto muito interessante também da sua fala, né, de pensar nesse vivido, de trazer projetos de extensão. A extensão, ela é tão relegada, às vezes, dentro da universidade, e aí a gente vê que é onde tem experiências tão fantásticas, né? Então, como a gente dá visibilidade também para a extensão, acho que é um outro desafio que a gente tem na universidade. Então, já temos algumas perguntas aqui. Então, eu vou finalizando a minha fala, a gente segue conversando, mas fiquei muito pensando nisso, né, de esse olhar, né, dessa cosmopercepção, e aí a Xodan falou também do Oju, que é o olho no olho para chegar no coração. Eu acho que a gente tem que falar isso dentro da universidade. O espaço da universidade também Acho que nós temos que... Eu acho que nós temos sim, até porque algumas vezes nós tratamos a universidade como um corpo externo, como se não fizéssemos parte dela. Muitas das vezes nós apontamos os dedos como se a responsabilidade pela mudança estivesse sempre no outro. Nós nunca podemos fazer nada. É claro que nós sabemos que muitas vezes a nossa mudança ela é de formiguinha.
ela é processual. Eu não acredito, eu nunca acreditei em grandes mudanças, assim, sabe aquela coisa de esperar a eterna revolução? Eu sou muito mais as micro-revoluções diárias, dessas do vivido, que potencializam vidas. Porque, no fundo, para mim, é disso que a gente está falando. Esse aprendizado que nós temos, né, com as comunidades quilombolas, eu também tive muito... Eu comecei minha vida na universidade com as comunidades quilombolas. Então, num diálogo profundo, aprendendo, né, era e é algo fantástico, né? E aí a gente vai aprendendo, sim. Eu penso que o tripé da universidade é ensino, pesquisa e extensão. Nós precisamos colocar isso de uma forma equânime. Porque nada impede. Dá muito trabalho, isso é verdade, minha cara, dá muito trabalho. Mas eu acho que é sempre isso. A gente não vai acabar com digamos assim, um fosso de quase 500 anos de desigualdade racial nesse país do dia para a noite. Eu adoraria, eu sei que vocês também, mas não vai rolar. Não vai. Agora, o que nós podemos fazer, a nossa margem de manobra dentro de onde nós estamos, a gente vai fazendo. A gente vai para o enfrentamento. Então, o enfrentamento é isso, é potencializar, para mim, esses espaços onde nós estamos. Os estudantes, todos nós podemos fazer isso. Só dar um exemplo, eu me lembro, quando eu cheguei na Unilab, uma coisa me chamava a atenção. Não sei se acontece aí na UFPB, tá? Mas eu notava que a maioria das monografias de conclusão de curso, eu dava aula para o curso de Humanidades, que é um bacharelado interdisciplinar, depois que foi criada a antropologia. Eu também já dou aula para turmas também, não da área de humanidades, mas te entendo muito bem, Patrícia, eu dou aula para o povo da física, da enfermagem, e a minha disciplina, né, a gente chama de direitos humanos. Eu amo. E encontrei muita gente boa disposta a ler. Agora tu tem que fazer uma coisa, eu aprendi isso, né? Tu tem que mostrar onde é que isso tem sentido na vida daquelas pessoas. Porque senão tu entra numa sala, por exemplo, numa sala da física, majoritariamente jovens, rapazes, um bando de guris. Tinha lá umas 30 almas lá e umas 3 gurias. Eu começo já abrindo sobre debate da presença das mulheres na ciência. Trago a única doutora física, né, na área de física que existe, que é professora lá no MIT. Vamos assistir essa mulher. Vamos para o embate. É o que a gente tem que fazer. Mas aí, só para antes de passar para a pergunta, só reforçando, né? Aquele lance que eu estava falando de quando eu cheguei na Unilab. Eu pegava as monografias de conclusão de curso. Aí eu ia para os agradecimentos. Eu sou daquelas que leio tudo, vou logo avisando. Porque tudo ali diz como aquele trabalho foi construído. Tá? Eu vou nos agradecimentos. Aí tinha, geralmente, agradecimentos apenas de cunho religioso. A maior parte. Agradeço, né? Minha fé me moveu, tá. Aí eu ficava esperando, pensando assim. E eu via histórias ali de gente que eu sabia que veio do meio rural, de pais trabalhadores, de gente que tinha sido criada por uma mãe, que só a mãe a criou, só a avó, só a tia. E eu não via um agradecimento dessa mãe, a essa tia. Então, um dia que essa tua fé te levava, tu não enxergava nem os teus. Tu era capaz de enxergar um ser sublime, beleza. Lidar com a tua fé, ok. Não, isso para mim não é problema. Meu problema era a ausência dos teus, das tuas. E com o passar do tempo, eu fui observando que isso foi mudando tanto na Unilab, tanto. Cada monografia hoje, eu vejo assim, aquele agradecimento, olha, agradeço a minha mãe que me criou plantando feijão para que eu estivesse hoje aqui nessa universidade pública. Agradeço a minha avó que lavou muita roupa na casa dos outros para que eu pudesse chegar até aqui. Agradeço a quem lutou por um país democrático e criou, juntamente, obviamente, agradecimentos a movimentos sociais que começaram a aparecer, sabe? A luta pela democracia. Aí dá um gosto. Olha, guria, dá uma felicidade tu ver esse tipo de coisa. Eu tenho vontade de abraçar. Eu adoro formatura por causa disso. E quando eu leio nas bancas, eu vou lá para os agradecimentos para ver. Porque se vê com aqueles papinhos, aí, principalmente nos trabalhos, assim, ó, cheio de decolonial, não sei o quê, aí tu vai lá nos agradecimentos. A mãe não aparece, nem a avó. Exatamente. Não aparece. A nega velha que te criou não aparece, mas tu é decolonial. Me poupe. Né? Então, é isso que eu estou dizendo. O vivido é isso, minha gente. Tu casa a teoria com a vida rapidinho, fácil. E a gente vai atrás. Bora lá, como dizer aqui no Ceará. Nossa, vontade de dar um abraço agora, Vera. Eu concordo em gênero, número e grau, assim. E como é difícil esse vivido, né? Como é difícil essa construção, porque eu li agora um comentário da Ana Margarida, inclusive,
que é uma das alunas do curso. Ela falou, em relação à tua pergunta, em relação ao UFPB, como é a UFPB? A luta aqui é diária. E te digo, a luta é diária, não só dos currículos, mas, enfim, essa não presença de pesquisadores, de professores que atuem com a questão racial, enfim, é uma luta muito grande, mas na sexta-feira a gente teve um momento muito legal, que foi em comemoração ao Dia da Mulher Negra e Caribenha, né? Foi um dia antes de uma coletiva, a Biomi, e teve toda uma dedicatória e premiação a professoras e mulheres negras da Paraíba. Eu fiquei muito feliz com esse momento, a gente pode acompanhar mesmo que virtualmente, porque esses momentos fazem toda a diferença, né? Algumas pessoas eu conhecia, a professora Solange Rocha, que é uma historiadora maravilhosa, outras pessoas eu não conhecia e fiquei ouvindo a trajetória delas, e eu pensei, meu Deus, na Paraíba a gente tem também essa questão, né? Não existem negros aqui? Claro que existem, né? E a gente vem de um estado, Rio Grande do Sul, que não tem como não deixar de falar, né? Que, bom, eu fiz meu mestrado trabalhando com populações, com grupos pomeranos, né? Então, era um impacto muito grande, sabe? Não foi fácil. E situações, assim, de acolhimento, mas também situações de me perguntarem como assim essa pessoa está na universidade, né? E são momentos que marcam a vida da gente, com certeza. O Rio Grande do Sul é um caso muito peculiar, né? Eu acho que é interessante. E quando a gente sai, por exemplo, eu fui estudar no Rio de Janeiro. Aí, quando eu falava de comunidades quilombolas do Rio Grande do Sul, as pessoas diziam, mas tem alguma? Poxa vida, né? Tem muitas, e muito ricas, fantásticas, pessoas maravilhosas que a gente conhece e que sofrem também isso que tu comentou, desse apagamento, né? Dessa invisibilização de existências que estão aí há muito tempo resistindo e existindo também, né? Não só resistindo, sobrevivendo e vivendo, né? Bom, vamos às perguntas, então. A Ana Júlia perguntou sobre a principal, é uma pergunta que eu considero muito difícil, a principal referência dentre esse panorama de pessoas fantásticas que tu trouxe, né? A principal referência como mulher negra e feminista. Não precisa, se quiser fazer assim, um apanhado, pode ficar à vontade, não precisa ser só uma também, que é difícil, né? Ou algo que te marcou em algum momento da vida também, alguma referência. Bom, Ana Júlia, eu não poderia colocar uma única mulher, porque, como eu te disse, eu acredito em trajetória coletiva de vida. Eu fui formada por N contribuições. E essas N contribuições, elas vieram em diferentes momentos da minha vida. Então, elas respondiam também àquele momento vivido. Então, posso te dizer que, assim como Carolina de Jesus foi fundamental para que eu cada vez mais percebesse que a pobreza tinha cor e de que escrever era um ato, ler e escrever era um ato que eu podia ter, mesmo que ainda que soasse estranho para outros, um outro impacto que eu vou ter lá adiante quando eu estou dentro do movimento, e aí a Neuza Santos, né, ela cai para mim assim como uma luva, para entender o processo psicológico, político de ser negro. Então, eu não poderia dizer uma única mulher, não poderia. Eu até gosto de ter uma frase, que eu estou me lembrando agora, que dá para fazer talvez uma adaptação. Ela é de uma peça, inclusive, Patrícia, uma peça de teatro, que conta a história de uma mulher branca, se não me engano, lá na região lá de Novo Hamburgo, que no século XIX, ela foi uma liderança religiosa. E ela tinha muitos homens como seus discípulos. E muitos desses homens eram seus amores também. E eu me lembro que eu assisti a peça, adorei uma frase que ela dizia lá, que era assim, ó, cada homem é único no seu momento. No seu momento. Então, se eu pegasse isso, eu diria que cada referência dessas, ela é única no seu momento. Hoje eu sou impactada por outras leituras, né? Ou novas mulheres que chegam. Eu estou impactada, por exemplo, pela guria que me escreveu semana passada, uma estudante de serviço social de uma outra universidade, que me conhece só de palestras e me disse, me orienta, porque eu quero escrever sobre tal coisa. E aí eu estou num diálogo com essa guria, pensei em materiais, e a guria vem, olha, a guria insiste atrás de mim, ó,
Não tem qual. Como é que eu não vou me impactar com uma guria dessas? Como é que eu não vou me impactar com o processo de outras e outros que chegam? Porque a vida é assim, né? Ela é constante. Eu gosto disso. Eu gosto de pensar naquilo que eu ainda não sei. Naquilo que eu ainda vou descobrir. Então, não tem como te dizer uma, mas eu te diria que dessa turma aí que eu te trouxe, essas, né, elas me trouxeram até aqui. E eu sei que outras vão continuar me mantendo na linha, eu diria assim. Nos lembrando sempre, né? Eu acho que é esse exercício também de lembrar de trajetórias, de lembrar de coletividade, de lembrar que, apesar desse ambiente tóxico da universidade, às vezes, né, a gente não está só, não estamos sós, né? E não estar só é o que faz a gente continuar, às vezes, apesar de muitos percalços no caminho, apesar de, às vezes, informarem que não é o teu lugar ali, às vezes só com o olhar, às vezes só com o jeito de te acolher ou não, né? A gente tenta modificar um pouco esse ambiente, mas nem sempre é possível, né? Assim, mas estamos lutando contra justamente isso. Vera, tem muitos agradecimentos, muitas pessoas maravilhadas com a tua fala, dando os parabéns, né? Achei muito legal que hoje a gente tem pessoas que também me parece que não são da UFPB, então vai ampliando um circuito, isso é bacana, né? A gente ampliar essa conversa. E a Ana Ju respondeu: obrigada, Vera, posso dizer que você é uma das minhas referências daqui para frente. Muito bom. E deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, fora os agradecimentos. Tem o Marcos Vida, ele comentou sobre o racismo estrutural. Eu não sei se tu quer fazer algum comentário. A gente, nessa conversa, um comentário dele não foi muito bem uma pergunta, mas eu acho que é um tema tão importante, né? Que justamente essas dificuldades são em função desse racismo estrutural que a gente vê dentro da universidade, né? Tu gostaria de falar um pouco, não só dentro da universidade, a gente vê na sociedade, né? Por isso é estrutural. Enfim, gostaria de falar um pouquinho sobre isso? Tá. Pois não, posso comentar ao Marco Vida e a outras pessoas que, porventura, estejam dialogando, pensando sobre esse tema. A ideia do racismo estrutural, gente, ele entra, para mim, nessa dinâmica do vivido. Por quê? Só entende, por exemplo, o peso da luta, né? Ou de uma expressão que referenda isso, quando tu te dá conta de que o racismo é estrutural na sociedade brasileira. Ele não está restrito a uma parte aqui, uma outra ali. Então, ele não... Às vezes, o pessoal diz assim, o racismo é estrutural porque no mercado de trabalho os negros estão em desvantagem. Ok, mercado de trabalho é uma das, digamos assim, facetas da sociedade, mas não é toda. O racismo estrutural perpassa tudo. Mas qual é a dificuldade da gente lidar com isso? Eu gostaria de pensar um pouco nessa dificuldade, porque quando chega em determinados âmbitos da sociedade, eu fico observando, pensando quanto é difícil para as pessoas, aquela mesma pessoa que concorda que o racismo é estrutural, lidar com isso. Por exemplo, no âmbito familiar, no âmbito afetivo. Por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes, quando tu vê os debates que envolvem as famílias interraciais, ou ainda, quando sujeitos fazem negros e negras de escudo, sujeitos brancos, a branquitude faz o negro e a negra de escudo, para se colocar como não racista. Ele pega esse sujeito, ele pega o âmbito familiar, ele pega a dimensão afetiva, e diz o seguinte, olha, eu não posso ser racista porque a minha mulher, meu namorado, sei lá quem, é negro. Como se tu estivesse perguntando quem é a criatura beija na boca. E como, exato. Exatamente, a criatura até concorda contigo que o racismo é estrutural. E aí discursa do teu lado, fala que a universidade tem que empretecer, tem que isso, não sei aquilo. Aí, quando é posto em xeque as dimensões do racismo estrutural, usa o âmbito da afetividade, o âmbito, né, das nossas alianças, para se colocar num lugar onde isso não acontece. Aí é que eu me chama mais atenção ainda. Eu já ouvi, por exemplo, ao chegar em uma escola para fazer um trabalho, isso aconteceu no Rio Grande do Sul, era uma questão de
de racismo no ambiente escolar. O que foi que eu ouvi? Aqui a gente não fala sobre isso. Ou seja, racismo acontece lá para fora da escola. Então, família, escola, como se fossem ambientes blindados ao racismo estrutural. E não são. Então, a gente precisa discutir isso, inclusive. E é difícil fazer esse tipo de discussão. Eu sei que é. Mas a gente precisa entender como é que essas coisas elas são utilizadas, inclusive, contra, né, dentro de uma luta antirracista. Se eu achar que por causa do meu relacionamento afetivo, eu branca, por exemplo, já me perguntaram assim, ó, como é que branco participa da luta antirracista, sendo branco? É simples. É simples. Você é branco, meu filho, é branca. Não tem muito o que dizer. Não comece a usar negros e negras como escudo. Eu já desconfio quando começa assim, para te dizer a verdade. Desconfio. Porque a gente precisa ter conversas muito honestas nesse país. O mito, né, não no sentido antropológico, né, mas o mito de senso comum, né, aquela coisa da democracia racial, da mestiçagem, ele veio justamente para nos trazer a ideia de que os laços afetivos, de que a mistura, de que o sexo, isso nos conforma, nos une, nos aproxima, que quando chega nessa dimensão, a gente deixa de falar em racismo estrutural. E aí a gente perde. Eu acho que a gente ganha na discussão quando a gente percebeu o racismo estrutural até onde normalmente a gente não discute. Vamos falar dele no âmbito familiar? Vamos falar dele dentro dos espaços sagrados? Vamos falar de violência racial dentro dos espaços religiosos? Vamos falar como um discurso religioso de um Deus único, travestido de fé, de amor ao próximo, na verdade é aniquilamento, é defesa da morte do outro? Vamos falar disso? Mas a gente vai chegando por aí, minha cara. Então eu diria que racismo estrutural, o que mexe comigo nesse momento, é pensar onde ele é visto como inexistente. Aí já começa a me interessar mais, tá? O resto todo mundo já sabe. Tem gente falando brilhantemente sobre isso, e quem sou eu, né? Para ir... Só, né? Mas olha, eu acho que, por exemplo, o Silvio Almeida deu uma aula fantástica sobre... Aquele programa Roda Viva foi demais, ele foi perfeito, foi muito bom. Muita gente fala também, sem falar nos históricos, né, das históricos da vida aí, mas vamos se ligar e vamos ter conversas honestas. Sim, o Silvio Almeida é uma referência fantástica, né, tá? Sim, eu acho que a tua fala é muito para nos dar aquele chacoalhão bom, assim, né? Olha só, vocês acham que já tá difícil? Não, tem mais um pouquinho, mas a gente consegue, entendeu? A gente tem, esse é o desafio, então vamos lá, né? Então, ao mesmo tempo que dá força, assim, mostra caminhos, né? Isso é muito importante, Vera. Muito obrigada. A gente já está um pouquinho estourado de tempo, mas tem mais uma pergunta, então continuamos, pode ser? Se não tirarem a gente daqui, a gente continua. Vamos lá, é da Gleiciane Barbosa, de Fortaleza. Cadê? Não, desculpa. Zwanga Niak. Gostaria de saber como a professora pensa a emergência das discussões raciais na pós-graduação, no sentido de refletir sobre as tensões existentes no corpo docente, ou seja, quais as estratégias de resistência e tudo mais. Passo a bola para ti, essa daí. Querido Zwanga Niak, ele é um desses elos afetivos que a gente cria na vida. A gente se encontrou uma vez dentro de uma universidade e a gente começou a conversar e de lá para cá esse guri só tem feito, eu diria assim, dar elementos para que a gente tenha esperança e siga passando o bastão adiante. Gosto muito de ti, viu, guri? Te admiro muito. Então, quando eu falava do racismo estrutural, eu não ignorava nenhum espaço, nem mesmo a universidade. E, com isso, as tensões existentes, especialmente no corpo docente. Por que acontece no corpo docente, gente? No debate das ações, nas relações raciais. Especialmente quando nós temos que tomar decisões. E tu vai estar num corpo docente onde essas decisões não eram atravessadas, nem mesmo pautadas na temática racial, tu sente o peso todo disso para cima de ti. E quando a gente sente tudo isso, né, não tem como tu não dizer que isso não gera um desgaste emocional, mesmo físico, político, cansa, sabe?
É muito difícil, tem que estar sempre, né, dizendo às vezes o que é óbvio. Para aquele teu colega com o mesmo título que tu, sabe, aquela coisa, tu tem que estar dizendo óbvio. Eu já tive que ouvir coisas que, sinceramente, eu pensei, ou a pessoa está debochando de mim, ou está se fazendo de louca. Como a gente diz lá no Sul, né? Não te faz de louco. Não te faz de louco. Que é quando tu sabe que a coisa acontece, né? E a criatura, não é bem assim, professor. O professor, aquela coisa. Eu diria que dentro do campo docente nós temos desafios, né? Muitos desafios. Por exemplo, em 2016 eu coordenei uma pesquisa com estudantes cotistas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E a ideia era perceber quais as estratégias que esses estudantes cotistas estavam construindo para enfrentar o racismo acadêmico. Uma das expressões do racismo acadêmico que eles colocaram foi justamente o corpo docente. Porque o corpo docente, muitas vezes, se coloca de forma como a expressão máxima desse racismo. Em que sentido? São aquelas questões que não são respondidas, é aquela seleção que nunca contempla um estudante negro para uma bolsa, algo assim. É a desqualificação dos projetos desses estudantes. Ou seja, há muitas maneiras, às vezes até tidas como sutis, entre aspas, que são aqueles comentários, né? Do tipo que eu já ouvi, por exemplo, quando eu estava na USP, eu já estava no doutorado, aí minha filha, uma professora que passou mais de um semestre sempre esquecendo o meu nome, de onde eu vinha. Aí eu sabia que aquilo ali tinha uma questão comigo, né? Mas eu me mantive ali, porque eu sempre penso, eu não vou dar o gostinho de me verem fora daqui. Mas não vou mesmo. Não é nem uma questão que eu diria você ser guerreira, ser forte. É porque eu sou raivosa às vezes. A minha raiva é nesse sentido. Não vou sair daqui. Eu posso até sair dessa reunião com enxaqueca, cansada, acabada, choro em casa, faço de tudo. Mas no dia seguinte eu estou aqui. Porque é isso, né? Essa ocupação de espaço. Eu diria que a estratégia reiterada é sempre, eu penso, tu não desistir, tu dar visibilidade e reconhecimento ao teu trabalho. Isso é fundamental. Porque pode ser exatamente até como uma professora, uma vez ainda quando eu era estudante no mestrado, me disse, não gosto do teu tema de pesquisa, estou em desacordo com isso, mas está bem feito. Para mim está ótimo, não precisa gostar de mim. Não tenho nenhum problema com isso, não sou carente, estou de boa. Mas construir o respeito ao teu trabalho, isso é uma arma que nós temos a nosso favor. Uhum. Assim como um lastro afetivo com o corpo discente, que é outro. Eu acho que é uma outra estratégia também, nessas tensões raciais. E é aí que o corpo discente tem que ser tão responsável quanto nós. Não adianta tu sair com aquela frase, eu tenho falado por aí, que já ouviu, perdoe, eu vou repetir de novo. Não adianta tu sair dizendo pela universidade toda, sou preta e periférica, sou preta e periférica. Aí ninguém pode cobrar nada da preta e periférica porque ela não consegue, por causa da sua condição, da sua alternidade. Me poupe. Se tu chegou até aqui colocando essa questão, sou preta e periférica, então honra esse lugar. Inclusive apoiando docentes negros e negras. Não esperando que, por exemplo, a gente passe a mão na cabeça, ou passe o pano, como a galera diz, só porque tu é negro. Eu não aceito isso. Muito pelo contrário. Faça um trabalho digno de ti, digno da tua história, digno dos teus. Porque quando a gente ouve lá, naquela reunião, que os relatórios do bolsista X não foram entregues, aí olham para ti, só faltam dizer assim, tá vendo que não adianta lutar por ações afirmativas? Porque o pessoal não segura a onda. Tá todo mundo muito bem, e dá-lhe discurso. Aí na hora, professor, não deu para fazer o trabalho, sabe? Eu tinha uma reunião do CA, não sei do que, eu digo, meu filho, vá na reunião do CA, vá onde for, mas eu te quero aqui na sala de aula no dia seguinte entregando o que a gente combinou. Porque se eu fosse branca, tu já tinha entregue ontem, mas como eu sou negra, tu acha que eu posso esperar. Aí eu digo, eu não espero, eu sou como qualquer outra professora, exigente por amor, por respeito. Nesse sábado eu ouvi uma fala de uma aluna que me encantou, porque ela me disse uma coisa assim, é uma estudante guineense, ela me disse que depois da mãe dela, eu fui a primeira pessoa a confiar nela, a acreditar no potencial dela. E é isso. Uma das estratégias, Anga, que eu te diria, é que a gente chega e diz assim, eu acredito, eu aposto no potencial desse corpo discente. Eu acredito na efetividade da política pública. Pode vir para cima de mim, vai vir, eu sei que vai. Mas a gente tem que dar esses retornos.
Então, são estratégias reiteradas de compromisso, de estar lá, de ser séria com o teu trabalho. Eu não estou dizendo que a gente não erra, não estou dizendo que o meu trabalho é perfeito, que eu faço algo inquestionável. Eu jamais seria tão idiota, tão egocêntrica a ponto. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de compromisso em fazer o melhor, em aprender, em compartilhar. Por isso que eu estou aqui. Estou aqui com a Patrícia, agora estou aqui com vocês. Se eu quisesse viver só com o meu próprio umbigo, eu me incomodava muito menos, pode ter certeza. Me incomodaria, mas com certeza. Com certeza. Então é isso, meu querido, já está respondido. Muito bem. Sabe que aqui na UFPB a gente está com um coletivo de discentes negros, mestrandos, doutorandos e pessoas que têm interesse em entrar na antropologia, e eles estão muito nessa busca que eu acho muito bacana de como se fortalecer. Então, e a gente, de fato, tem um quadro docente que não contempla muito ainda, né? A gente espera que isso com o tempo mude, mas que não contempla muito as temáticas das questões raciais, enfim. E esses estudantes, eles estão cheios de ideias, cheios de energia, então este vídeo será enviado para todos. Já mandei para alguns, né? Porque a gente se depara também, às vezes, com N situações, né? E ter que sempre manter esse ânimo, não porque a gente não é animadora de torcida, né? Assim, mas manter essa relação de cobrança, né? Mas ao mesmo tempo de afeto, isso é um desafio que a gente tem. E isso é o que vai fazer o diferencial, né, Vera? Isso é o que tem feito o diferencial para muitos estudantes. Então, seguimos. Com certeza, porque a universidade pode e deve ser também um espaço de acolhimento. Eu digo assim, a gente precisa exatamente também isso, porque se eu faço a defesa das ações afirmativas lá fora, enquanto mulher negra, enquanto professora, eu devo acolher quando eu estou lá dentro. Quando eu me tornei professora, eu disse para mim mesmo que eu iria fazer pelos meus aquilo que algumas vezes não foi feito por mim. Outras vezes foi. Eu devo essa caminhada a muita gente. Devo, com certeza, muitos professores, ao professor negro que me orientou na graduação, que disse que as minhas lágrimas não importavam ali dentro, que eu tinha que aprender as regras do jogo, devo a ele. Devo à orientadora branca que me abraçou e disse, vamos abrir isso aqui a facão, esses debates. Muita gente, colegas, etc. e tal. Uhum. Devo, inclusive, também àqueles que ficaram, ela chegou lá. Eu adorei, esses tempos eu estava fora do país, no aeroporto, tinha umas professoras lá, as mulheres ficaram de boca aberta quando me viram. Eu estava no Congresso Nacional. Adorei! É isso. É quem não acreditava. É isso, gente, porque também, eu digo assim, com toda luta, com toda dor, há uma coisa que também, e tu falaste muito bem agora, nós não somos animadoras de torcida, e não é essa exatamente a ideia, mas não nos tiram a alegria, não deve nos tirar a alegria de viver. Eu fico muito preocupada quando vejo gente jovem, com 20 e poucos anos, falando, né, ansiedade, depressão, desistir. Gente, isso não. Isso não mesmo, sabe? Eu penso que é um compromisso com a vida que a gente tem. Eu tenho compromisso com a vida. Eu aprendi a ter compromisso com a vida porque já teve época que eu não tive. Eu falo assim porque eu também já não tive isso. Eu aprendi a ter e fazer disso a minha maior, eu diria assim, maior força motriz. Meu compromisso com a vida. Uma vida digna, uma vida boa, como diz a minha colega Selma Madeira, nós queremos vida boa. É isso que a gente quer. Com certeza. Vera, eu acho que a gente vai ficando por aqui nesse espaço para ter a finalização com a turma. Agora a gente volta. A gente agradece muito a tua fala, a tua conversa, as dicas, essa esperança, né? Esperança como tempo presente, não futuro, né? Ou seja, o vivido, é o que a gente está fazendo agora. Então, te agradeço muito, agradeço as pessoas que fizeram os comentários, as perguntas. Esses comentários, eles vão ficar disponíveis na página, se tu quiser olhar um a um, tem muitos agradecimentos, então fico bem feliz também das pessoas que acompanharam. Agradeço ao Humberto, que fez todo esse trabalho técnico, que está impecável, nos ensinando também. Maria Helena, que está aqui conosco de novo.
Muito obrigada, Vera. Tem sido maravilhoso e isso que estamos fazendo, não? Construindo afetos, possibilidades, falar das coisas difíceis e ainda sentindo esse agradecimento, esse amor, esse afeto que está, não? Crescendo. Eu acho que uma das vantagens destes momentos é que agora nós hubiéramos trazido a você, nós tivéssemos uma aula com este grupo, mas agora vai ficar aqui gravado, agora podemos usar em mais aulas, com mais estudantes, então é algo muito interessante, muito maravilhoso. E agradeço todas as importantes lições que você compartilhou hoje, desde sua própria experiência. Realmente é muita riqueza. Eu senti muito, como se diz, espelhada, ou reconhecida no que você estava, muitas das suas experiências, na minha própria experiência, eu senti em casa. E muitas vezes estive chorando. Então, muito obrigada. De todo o coração. Ótimo. Grata, Maria Helena, grata de coração. Foi uma das melhores pessoas que eu conheci ultimamente. E eu gosto disso, eu gosto de conhecer gente boa, porque isso renova a esperança e a fé na gente. E hoje aqui não foi diferente, grata por isso. Grata a ti, Patrícia. Embora eu não lembrava de ti da Hunt, estamos juntas, viu? De hoje em diante, tá? Um grande abraço para todos e todas.